Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, né? Como que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, estou passando mais uma vez para deixar uma ministração da parte do Senhor, essa ministração linda, maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. E essa ministração, ela saiu de uma oração, né? Eu estava no momento de reflexão, refletindo em Deus, orando em espírito de oração. E eu, assim, comecei a refletir, né, sobre algumas passagens da Bíblia, Salomão, onde o Senhor pergunta a Salomão, né, o que queres que eu te faça, que o Senhor entregaria a ele um pedido, né, que o Senhor viesse ali realizar um desejo do coração dele, né, uma vontade, um desejo, né, o que ele precisaria da parte de Deus. E Salomão responde que ele queria sabedoria. E eu estava meditando também sobre o cego, né, que o Senhor Jesus chegou até esse cego e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E eu refletindo nessas passagens bíblicas, né, eu estava em ali oração, orando, e eu comecei a falar para Deus, né, eu falei assim: Senhor, se o Senhor me perguntasse o que queres que eu te faça, eu tenho um pedido bem diferente de todos esses, né? Embora a sabedoria seja muito importante, é muito bom, mas e também, né? Às vezes a gente ora tanto por outras coisas, tantas necessidades, embora também eu esteja passando por um momento de necessidade, de dificuldade, eu tenho tantas outras coisas que eu pudesse pedir a Deus, mas eu não me atentei a nenhuma dessas coisas nas minhas necessidades, né? Eu somente falei assim: Senhor, se o Senhor me perguntasse hoje o que eu queres que eu te faça, eu responderia ao Senhor, né? Eu quero amar mais a Deus, eu quero te amar mais. E eu comecei ali a pensar e refletir sobre a minha necessidade de amar mais a Deus, porque às vezes a gente começa a refletir a nossa vida e a gente pensa assim: nossa, eu amo a Deus, não que eu não amo, irmãos, eu amo muito a Deus, e até hoje o que o Senhor fez na minha vida, né, e todo pecado, todas as vezes que eu renunciei pecado, que eu, né, me submeti à vontade de Deus, né, então assim, eu sei que eu amo de todo o meu coração, só que eu tenho uma necessidade, eu senti essa necessidade de amar mais ainda, né, de ter uma certeza e convicção de que o meu amor por Ele faz com que ele se agrade de mim, né? E eu fiquei observando sobre amar a Deus, né? E eu comecei ali a orar, ficar em oração, e eu falava para Deus: Senhor, porque se eu te amar mais, eu serei mais obediente, eu amarei mais o meu próximo, eu não terei dificuldade para perdoar, né? E ali começou a vir vários tópicos, né? Nesses pedidos de oração, nesse momento de oração com Deus. E ali o Senhor me entregou essa mensagem. Aí eu falei: não, Deus está me entregando uma ministração e eu não estou entendendo, né, o propósito, o mistério. E ali o Senhor entregou essa ministração. E eu levantei, comecei a marcar, anotar, e Deus já me levava nas referências bíblicas, sabe? E eu já ia marcando, então assim, saiu essa ministração. E eu falei assim: se o Senhor falou comigo através da oração, essa ministração, o Senhor me entregou essa ministração, é porque com certeza é para o canal, né? Então nós estamos aqui para deixar essa ministração, né? Que fala sobre a necessidade de amar a Deus acima de tudo, né? Tem por esse tema a necessidade de amar a Deus. Eu vou te mostrar porque que é tão importante nos dias de hoje nós buscarmos a amar mais a Deus e buscar amar Ele acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de todos, né? E eu vou te mostrar, e você, no final dessa meditação, você também vai concordar comigo, né? Que nós precisamos amar mais a Deus, né? E surgiu esse questionamento no meu coração. Eu fui visitar uma igreja, eu ainda estou aqui em Vila Bela, irmãos, e eu vou embora na semana que vem. E surgiu esse questionamento, né, sobre amar a Deus, e
na igreja, na onde que eu fui visitar, que o pastor perguntou: irmãos, eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja. Os irmãos amam a Cristo? Os irmãos amam Jesus? Os irmãos amam Jesus? Aí todo mundo respondeu, levantou a mão, amém, né? Que sim, que amamos a Jesus, né? Aí ele falou assim: irmãos, então por que que nós às vezes falamos que amamos a Jesus com os nossos lábios, mas não demonstramos esse amor a Ele, né? Por que que nos cultos de meio de semana ninguém vem nos cultos? As cadeiras vazias. Então ali ele falou assim: nós precisamos, eu quero mostrar para você a necessidade do quanto nós precisamos amar mais a Deus. E não somente amar, mas demonstrar esse amor em atitudes, né, a Deus, né, que nós o amamos, que nós estamos ali, né, para estar buscando, adorando a Deus e entregando o nosso coração, né, com total entrega e amor a Ele, né. E ali eu comecei a refletir nisso, né, sobre o que ele falou, e eu comecei a orar, né, e falei assim: Senhor, eu necessito de te amar mais, não que eu não vou nos cultos no meio de semana, mas assim, a gente começa a refletir na nossa vida, a gente às vezes olha muito para as coisas terrenas, olha muito também para as nossas necessidades, né, e às vezes a gente vai passar a olhar pela forma que nós estamos buscando, o quanto nós estamos buscando, e a gente vê que a gente necessita de amar mais a Deus. Então eu ali em oração, eu fiz esse pedido ao Senhor: Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te buscar mais. Eu preciso te amar mais, né? E saiu essa ministração, e eu quero que você seja edificado através dessa mensagem, assim como eu fui edificada, né? E estou sendo edificada por essa palavra. E eu quero abrir com você aqui no livro de Marcos, capítulo 12, verso 29 ao 30, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E eu comecei a refletir: amarás o Senhor teu Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Este mandamento, irmãos, Jesus coloca esse mandamento no topo, né, enfatizando que o amor a Deus é a base sobre qual todos os outros mandamentos se sustentam. Então, ele coloca esse mandamento, né, ali no topo. Este é o primeiro mandamento, né? Então, assim, a importância de se amar a Deus de todas as nossas forças, o nosso entendimento, né? Com todo o nosso coração. E quais são os benefícios de se amar a Deus, né? Dessa forma como está explanando aqui nesse verso bíblico, né? E o Senhor começou a trazer alguns tópicos, e esses tópicos me rendeu 12 tópicos. Então Deus vai falar ao nosso coração nessa tarde, amém? Se eu amar a Deus, amarei o meu próximo e não terei dificuldade para perdoar. O primeiro tópico que o Senhor colocou, né, está aqui também no versículo 31. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Então, se eu amar a Deus, irmãos, eu não tenho dificuldade de amar o meu próximo. Se eu amar a Deus, eu não tenho dificuldade de perdoar, né, aqueles que me ofendem. Eu não tenho essa dificuldade, porque quando a pessoa começa a amar de fato a Deus, a vida dela é mudada, a vida dela é transformada, acontece o que chamamos hoje de conversão. A gente recebe a graça, recebe o perdão, recebe o amor de Deus, de tal forma
Nós não queremos, né, que essa presença, que esse amor, que essa graça que está sobre a nossa vida, ela se afaste, né, ou ela se esvai de nós. Nós não queremos perder a presença do Espírito Santo, não queremos entristecer o Espírito Santo, queremos, agora estamos com o nosso coração totalmente voltados a Deus, estamos ali buscando agradar o Senhor. E esse agradar a Deus, porque eu amo, muda todas as coisas da nossa vida, né? Esse eu vivo para agradar a Deus, muda tudo na nossa vida. Nós começamos a exercer a justiça, começamos a nos santificar, renunciar a pecado, né? A nos examinar a nós mesmos, as áreas que nós precisamos, né? Nos arrepender, nos posicionar, né? Eu estou falando aqui, estou me emocionando, porque eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento, né? Essa mensagem, ela me quebrantou muito, né? Porque o Senhor falava comigo sobre essa necessidade, essa extrema necessidade de amar a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. E dentro desses tópicos aqui, o Senhor, ele vai falar conosco, né? Então, fica até o final comigo nessa ministração. Deus, ele quer alcançar a sua vida. E ele quer que você entenda que é necessário, irmãos, que nós precisamos amar mais a Deus, buscar mais a Deus de todo o nosso coração. Deus está olhando, né, o nosso coração, aquilo que nós temos para oferecer. É isso que Deus quer, receber uma verdadeira adoração, né, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que nós, quando nós formos abrir a boca para pregar, para louvar, que seja de todo o coração, que seja por amor a Deus, aleluia, né? E muitos hoje dizem que amam a Deus, mas não demonstram nas suas atitudes esse amor. Não ama o próximo, não consegue perdoar, não consegue estar na presença de Deus, diz que ama a Deus, mas só vai na igreja uma vez na semana. E Deus, ele quer nos sacudir, nos despertar, né? Que tipo de amor é esse que nós dizemos que o amamos, mas nós não estamos dispostos a obedecer, não estamos dispostos a amar o nosso próximo e nem a perdoar, né? Então que Deus, ele possa te constranger nessa tarde, através dessa palavra. Quero abrir com você em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Primeiro João, capítulo 4, verso 20 ao 21, irmãos. Me enganei aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, irmãos? Que nós não vimos, e é o nosso irmão que nós estamos vendo, a gente não consegue amar. A gente não consegue perdoar, né? Então, é nesse mesmo amor que Deus quer que nós o amemos a Deus, mas comprovamos esse amor, amando o nosso próximo, perdoando o nosso próximo, ajudando, acolhendo, né? Dessa forma. Então, se eu amar a Deus, eu amarei o meu próximo. Isso aqui é o primeiro tópico que Deus trouxe ao meu coração, né? E eu comecei a falar isso assim, Senhor, se eu te amar, eu amarei meu próximo. Se eu te amar, amarei os meus irmãos. Não terei dificuldade para perdoar, né? Porque o amor de Deus, ele também habita em mim. E ali, é nesse amor, pelo amor de Jesus, né, que eu consigo amar outras pessoas, que eu consigo perdoar o meu próximo, mesmo aqueles que me ofendem, mesmo aqueles que se levantam como inimigos, né? Mas a gente consegue orar pelos nossos inimigos, a gente consegue perdoar o nosso próximo. É no amor de Deus, né, que nós exercemos esse amor, que nós conseguimos amar o nosso próximo, né? Tópico 2. Se eu amar a Deus, obedecerei a tua palavra. Se amarmos a Deus, não teremos essa dificuldade de obedecer.
né? Porque o amor a Deus, ele gera em nós o temor a Deus também. Então, o temor a Deus, junto com o amor a Deus, eles andam juntos, eles caminham lado a lado. Quando nós amamos a Deus, nós carregamos esse temor, né? Então, obedeceremos a tua palavra. Tá em João, capítulo 14, livro do Evangelho de João, capítulo 14. E eu quero também abrir com você. Verso 15, João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E versículo 21 ao 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que palavra linda e poderosa, irmãos. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo, né? E disse-lhe Judas, Senhor, aqui entre parênteses está, não Iscariote, disse-lhe Judas, não é Judas Iscariote, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se nós amamos a Deus, irmãos, nós guardaremos a sua palavra, guardaremos os seus mandamentos, obedeceremos a palavra de Deus, né? Aquele que ama a Deus, ele obedece a Deus. O amar a Deus, ele inclui a obediência, porque se nós o amamos, nós não temos dificuldade de obedecer. Nós ouvimos ali a voz do Senhor e passamos a ser obedientes à voz de Deus e à palavra dele, né? Tópico 3. Se eu amar a Deus, carregarei o temor do Senhor. E sobre o temor do Senhor que eu falei agora há pouco, né, que o amor a Deus com o temor do Senhor, eles caminham juntos, né? Porque quando nós amamos a Deus, nós também tememos a Deus, né? Nós tememos a Deus, né? Se eu amar a Deus, eu carregarei, eu terei o temor do Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas o que é temer ao Senhor? Vamos aqui comigo em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, aborreço. Então, o temor do Senhor é odiar o mal, é aborrecer, quando fala aborrecer o mal, é odiar o mal, é se afastar do mal, da soberba, da arrogância e o mau caminho e a boca perversa, né? Então, temer ao Senhor é odiar o mal, né? E quando eu odeio o mal, eu não vou pecar, porque o mal não me atrai, ou fazer o mal não me atrai, né? Então, odiarei o mal e não pecarei mais, não pecarei. Isso aqui é totalmente bíblico. Vamos continuar lendo aqui, eu vou ler no capítulo 9, verso 10. Capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, né? E capítulo 14, verso 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha para você ver. É o temor do Senhor que nos livra de pecar, que nos guarda do pecado e de todo laço de morte, né? O temor do Senhor. O que é esse temor, irmãos? É o medo de entristecer o Espírito Santo através das minhas atitudes. É o medo de perder a presença dele, é o medo de desagradar a Deus. Então, o temor do Senhor não é medo
de Deus, não. O temor do Senhor é o medo de perder a presença dele, dessa forma, né? Então, se eu amar a Deus, eu carregarei o temor do Senhor, eu terei o temor do Senhor, eu terei mais temor ainda, se eu amar a Deus mais ainda do que já amo. Então, por isso eu vejo a necessidade de se amar a Deus. Olha para você ver, aqui eu estou falando das necessidades de se amar a Deus, né? Êxodo 20, também quero abrir com você. Êxodo 20, capítulo 20, verso 20. Diz assim: E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha para você ver. Então aqui confirma, aqui Moisés dizendo ao povo para não ter medo, porque eles estavam com medo de se aproximar de Deus e serem mortos, né? E ele fala, não temais, né? Que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor... Quando ele fala não temais, está falando não tenham medo, né? Medo de Deus, é isso que ele está falando, não tenham medo de Deus, da forma como Deus se manifesta, né? Porque Deus veio para provar-vos e para que o seu temor, aqui está falando de temor, e o temor do Senhor esteja diante de vós, para que não pequeis. Através daquela experiência, né? Eles poderiam ouvir a voz de Deus, se aproximar de Deus, né? E gerar neles o temor do Senhor, que nos guarda do pecado, que não nos deixa pecar, que nos protege do pecado, porque o temor do Senhor nada mais é que um sentimento de medo, mas de perder a presença dele, medo de entristecer a Deus, não porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu pecar, não por medo das consequências, mas medo de perder, medo de desagradar a Deus, medo de entristecer essa presença, né, tão gloriosa, né, com tanta paz e alegria que tem dentro de nós, essa plenitude, né, do Espírito Santo, essa alegria que nós carregamos, né? Então nós temos medo de perder essa presença, nós temos medo de entristecer o Espírito Santo, né? Assim como o salmista orou em Salmo 51, né, versículo 12, isso, acho que é 12, que ele fala, não retires de mim o teu Santo Espírito, né? Então ele tem medo de perder a presença de Deus, né? Dessa forma. Então esse é o temor do Senhor. Se eu amar a Deus, carregarei o temor do Senhor, terei o temor do Senhor, nós teremos o temor do Senhor. E esse temor nos guarda do pecado, nos protege do pecado. Quarto tópico, se eu amar a Deus, buscarei estar na tua casa, nos teus tabernáculos e estar na tua presença, nos teus átrios. Aí aqui entra, né, o que o pastor ali falou, né? Nós dizemos que amamos a Deus, mas cadê os irmãos no culto durante a semana? A forma que nós achamos para demonstrar o amor a Deus, nós não demonstramos quando é necessário que se demonstre esse amor a Deus, né? Então, dessa forma, se eu amar a Deus, buscarei estar na tua casa. Eu quero ler com você Salmo 84, que esse salmo, ele é maravilhoso, ele é lindo, eu me maravilho nele, né? Porque ele é maravilhoso. E eu fico assim, admirando esse amor que o salmista tem de estar na presença de Deus, a sede que ele tem de buscar a Deus. Então, conforme a gente vai lendo aqui, tem passagens aqui maravilhosas, né? Salmos 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. No versículo 10, irmãos, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus
que habitar nas tendas da impiedade. Irmãos, aqui a gente pode ver o quanto o salmista ansiava para estar na casa de Deus, para estar dentro do tabernáculo de Deus, para estar na presença, nos átrios do Senhor. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos ansiar também pela mesma coisa, a estar na presença, a estar nos átrios do Senhor, a estar no tabernáculo de Deus, a estar na casa de Deus, ali no lugar de busca, de adoração. Nós ansiaremos por isso, né? Então, olha para você ver a necessidade de se amar a Deus mais do que já amamos, né? Para que se aumente mais a sede do nosso coração para buscar mais a Deus, né? Tópico 5. Se eu amar a Deus, conhecerei a Deus. Conhecerei a Deus mais e mais. Buscarei conhecer a Deus. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8. Eu quero ler com você. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha para você ver. Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Que lindo. E no verso 8 que diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, Deus é amor, né? Dessa forma, tem até uma frase popular no mundo, um ditado popular que fala que o amor é cego. Mas o amor não é cego, irmãos, porque Deus é amor. O amor, ele representa Deus. Deus é amor. Então, quem conhece verdadeiramente o amor, conhece a Deus. E Deus não é cego, né? Deus é Deus, né? Dessa forma. Deus, ele faz da forma dele. Ele é conhecedor de todas as coisas, né? Ele é onisciente, né? Deus é soberano, né? Deus, ele é amor. Quem conhece o amor verdadeiramente, o amor incondicional, o amor sacrificial, conhece a Deus, né? Aqui ele fala, então se eu amar a Deus, conhecerei a Deus mais e mais. Quanto mais eu amar a Deus, mais eu buscarei conhecer a Deus, mais eu vou querer conhecer o caráter de Deus, conhecer a forma como Deus faz ou faria em nosso lugar, conhecer como Jesus, a forma como ele trabalha, o que ele requer de nós, o que ele requer de mim. Conhecerei a Deus, né? Buscarei conhecer a Deus. Se eu amar a Deus, buscarei conhecer a Deus. 6º tópico, se eu amar a Deus, eu carregarei a tua presença. Eita glória! Eu carregarei a tua presença. Também está em 1 João 4, verso 13 ao 16. Verso 13 e verso 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, né? Então, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, se eu amar a Deus, eu carregarei a tua presença. O Senhor nos deu do seu Espírito, né? Dessa forma, conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois ele nos deu do seu Espírito. Verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Então, olha que lindo. Quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Deus é fiel. Carregaremos a tua presença. Se amarmos a Deus, conhecermos esse amor de Deus, né? O amor que Deus quer derramar no nosso coração, né? E o amor que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Nós estaremos nele, carregaremos a presença dele, teremos o Espírito dele, seremos guiados por ele, né?
Tópico 7. Se eu amar a Deus, buscarei a presença dEle. Eita glória! Se eu amar a Deus, eu buscarei pela tua presença. Buscarei pela tua presença sempre, né? E em Salmo 63, mais uma vez eu falando aqui da beleza que há nos salmos, nas orações dos salmistas. E eu também me maravilho nesse salmo, Salmo 63. Versículo 1, que diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, olha a sede que o salmista estava do Senhor, o desejo de buscar pela presença de Deus, né? Então, essa é uma palavra digna de toda aceitação e de oração. Senhor, eu quero ter essa sede. Eu quero te amar dessa forma, eu quero te amar mais, porque se eu te amar mais, eu buscarei mais e mais a tua presença. Eu me renderei aos teus pés, eu buscarei a tua presença para sempre, né? Se eu amar a Deus, eu confiarei, esperarei e me refugiarei nele, né? Então, esse aqui é o 8º tópico. Se eu amar a Deus, confiarei, esperarei e me refugiarei nele. Salmo 62, verso 1 ao 2 diz assim: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Versos 5 a 8. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, se eu amar a Deus mais, eu confiarei mais a Deus, confiarei mais nele, eu esperarei mais nele, eu me refugiarei nele, né? Então, irmãos, nós temos essa necessidade de se amar a Deus mais. Porque se eu amar a Deus mais e mais, eu confiarei, me refugiarei e esperarei nele. Esse é o 8º tópico, né? E no Salmos 18 também, quero abrir com vocês Salmos 18, verso 1 e 2. Diz: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha aqui o salmista exclamando esse amor. Eu te amarei de coração, ó Senhor, né? O Senhor é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu refúgio, meu escudo, né? Dessa forma, irmãos. Então, se eu amar a Deus, eu confiarei, refugiarei, esperarei no Senhor. Não terei essa dificuldade, né? Meu coração estará tranquilo, porque eu estou confiante no Senhor, né? Tópico 9, já estou quase terminando, irmãos. Tópico 9, se eu amar a Deus, viverei para agradar a Deus em todas as áreas. Então, quem ama a Deus, vive para agradar a Deus. A minha vida agora não é mais minha, agora eu vivo a vontade do meu Deus, porque eu vivo para agradar a Deus. Aleluia. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Quando amamos a Deus, o obedecemos com alegria, não por obrigação, pois o amor a Deus nos liberta para fazer o que é certo, porque cria em nós o desejo de rejeitar o pecado. Olha para você ver. Aqui entra a obediência, o temor do Senhor, né, que vem junto com o amor a Deus, né? Então, porque o amor a Deus nos liberta para fazer o que é certo, porque cria em nós, gera em nós o desejo de rejeitar o pecado.
né? Então, maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 10, nesse tópico aqui, quero estar lendo com você em Deuteronômio, capítulo 10. Capítulo 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Olha para você ver, irmão. Olha o que o Senhor requer de nós, né? Que nós o servimos e tememos a Deus e amamos ao Senhor de todo o nosso coração, né? Olha aqui. Pede o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, né? Então é isso que o Senhor requer de nós. Nós venhamos viver a Deus, viver diante de Deus para agradar a Deus e amar a Deus dessa forma, né? Com esse coração disposto a obedecer e amar a Deus mais e mais e agradar, viver a nossa vida de forma que agrada ao Senhor, né? Buscando agradar a Deus em todas as áreas, buscando agradar a Deus, né? Em tudo aquilo que o Senhor requer de nós, né? Se eu amar a Deus, todas as coisas cooperará para o meu bem. Agora, essa aqui é um dos benefícios de se amar a Deus, né, irmãos? Se eu amar a Deus, todas as coisas cooperará para o meu bem. Romanos 8, 28. Quero ler com você. Romanos 8, 28. Romanos 8, capítulo 28. Acho que alguns já sabem o que está escrito nessa mensagem, né? Glória a Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto, né? Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem quando amamos a Deus, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, quando eu amo a Deus, né, todas as coisas cooperarão para o meu bem, né? Porque quando nós amamos de fato o Senhor, nós entregamos o nosso coração a Deus, né? Nós entregamos as nossas vontades diante do Senhor, né? E a cada dia temos mais necessidade de amar mais a Deus, de buscar mais, né? Nós carregamos essa necessidade, irmãos, né? No tópico 11 está assim: se eu amar a Deus, serei direcionado por Ele. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados por Deus, são guiados, direcionados por Ele. Isaías 48, quero abrir com você. Em Isaías capítulo 48, aleluia, irmãos, que palavra maravilhosa, é uma palavra linda, e eu marcando, falei, Jesus, que palavra maravilhosa, né? Eu vendo, assim, a magnitude dessa mensagem, do que o Senhor quer ministrar. Isaías 48, verso 17, abra comigo. 48, verso 17, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eita glória, irmãos! Então é o Senhor, o nosso Deus, que nos ensina o que é útil, nos ensina o caminho que nós devemos andar. Em Salmos 32, 8 também, quero que você abra lá juntamente comigo, que fala sobre a direção, o guiar de Deus, o nos guiar, né? Glória a Deus. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir.
guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que maravilha. Então, o Senhor, Ele quer nos instruir. E se nós amarmos mais a Deus, nós seremos direcionados por Ele. Nós seremos guiados por Ele, né? Nós estaremos ali na dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Verso 12. Se eu amar a Deus. Verso 12 não, tópico 12, irmãos. Se eu amar a Deus, serei abençoado por Ele. Eu quero ler com você aqui em Salmos 3:8, né? Se eu amar a Deus, serei abençoado por Ele. Diz assim: a salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Se eu amar a Deus, serei abençoado por Ele. Então, quando nós amamos a Deus, nós seremos abençoados. E também quero ler aqui com você em Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre as bênçãos da obediência e fala sobre o quanto o Senhor quer nos abençoar. Diz assim, eu vou ler até o verso 8, irmãos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, ó Senhor, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarão contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, irmãos, aqui são as bênçãos da obediência, né? Aqui as bênçãos que vêm junto com a obediência. Quando amamos a Deus, somos abençoados porque obedecemos. E a consequência da obediência é as bênçãos, né? A bênção é uma consequência da obediência, né? Até ministrei sobre isso há uns dias atrás. Então, seremos abençoados. Essa é a necessidade, né? E quando eu estava orando a Deus ali, eu estava pedindo exatamente isso a Deus. Falei, Senhor, eu quero te amar mais. Eu preciso te amar mais. É uma necessidade minha de te amar mais. Porque se eu te amar mais, né? Aí eu comecei a meditar nesses tópicos, né? Eu serei obediente, eu amarei meu próximo, eu não terei dificuldade para perdoar, né? Eu carregarei o temor do Senhor no meu coração, que o temor do Senhor que me livra do pecado, que me livra de pecar, né? Eu carregarei a tua presença, eu buscarei mais e mais a tua presença, eu te conhecerei mais, né? Dessa forma, né? Eu vou desejar estar na tua casa, eu vou desejar estar nos teus atos, nos teus tabernáculos, na tua presença. Eu quero ansiar pela sua presença, assim como o salmista, ele ansiou pela presença de Deus, ele ansiava pela presença de Deus. Dessa forma, né? Se eu amar a Deus, todas as coisas cooperarão para o meu bem, eu serei abençoado, eu serei direcionado por Ele, e eu viverei, em todas as áreas da minha vida, eu viverei de forma que agrada a Deus. Então, esses são os benefícios, né? De se amar a Deus, de buscar a Deus de todo o seu coração. E hoje eu quero fazer uma oração com você. Eu encerro a mensagem, eu quero estar orando pela tua vida. E nós vamos pedir, irmãos, exatamente isso a Deus. Nós vamos pedir exatamente isso a Deus, né? Que nós venhamos amar o Senhor cada vez mais e mais. Mais e mais. Amém? Eu vou só ligar a luz que escureceu um pouquinho. E nós vamos estar orando. Amém, melhorou, né? Vamos estar orando, irmãos, então?
É porque estava sol e agora escureceu o tempo, escureceu o quarto. Senhor nosso Deus, meu Pai, neste momento, Pai, eu quero apresentar as nossas vidas, Pai, diante de Ti, Espírito Santo. Que o Senhor venha visitar, Jesus, as nossas vidas neste dia, neste momento, Pai. Eu não sei qual é o momento que cada um vai assistir essa ministração, mas que o Senhor possa alcançar este coração, Pai. Meu Deus, e neste momento eu quero diante do Senhor, Pai, te apresentar esta mensagem e orar diante de Ti, Pai, assim como eu já tenho orado, eu tenho te pedido, Pai, para que eu possa te amar mais e mais. E esta oração hoje, Pai, eu faço juntamente com os Teus servos, Pai, que nós possamos te amar mais e mais, que o Senhor desperte em nós o amor de Deus, que nós possamos te amar mais. Ah, Senhor, para ser obediente, Pai, para ser direcionado pelo Senhor, para fazer o que é certo. Meu Deus, que nós venhamos te amar mais e mais, para entregar de fato a nossa vida a Cristo, descansar em Ti, confiar em Ti, se refugiar em Ti. Aleluia! Confiar na Tua palavra, nas promessas que o Senhor tem para nós. Meu Deus, eu te peço, visita, Espírito Santo, esse nosso pedido de oração neste momento. Que o Senhor venha acrescentar em nós o amor pelo Senhor. Que nós venhamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Pai. Que nós venhamos te amar verdadeiramente. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, meu Pai. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, visita, Jesus, as nossas vidas. E cumpre em nós o Teu querer, Papai. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, Papai, nós rendemos a Ti, nós rendemos o nosso coração diante do Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar as nossas vidas. Venha visitar a nossa vida, Pai. Ah, Jesus, um pedido eu tenho a Deus, que eu te ame, Papai, que eu te ame mais, abundantemente mais. Que eu te ame como o Senhor me ame. Aleluia. Que eu ame o meu próximo como o Senhor os ama. Meu Deus, que eu possa carregar este amor, Papai. Que nós possamos carregar este amor, o amor de Deus em nosso coração. Que nós possamos te buscar mais. Gera mais sede em nós, Pai, para buscar a Tua presença, para estar nos Teus altares, Pai, para estar nos Teus tabernáculos, na Tua casa, nos Teus átrios, Papai, onde a Sua presença habita, Pai. Que o Senhor, Papai, venha, Papai, gerar em nós, meu Pai, o temor do Senhor. Venha gerar em nós, Papai, a alegria de estar na Sua presença. Venha gerar em nós a sede, Papai, para buscar a Sua presença, Pai. Visita, meu Deus, aqueles que estão, Papai, dormindo, adormecidos, meu Pai. Na sua zona de conforto não fazem mais a obra. Na sua zona de conforto não se desperta. Ah, Deus, visita esse, Papai, traz despertamento, Pai. Alcança Teu povo, meu Pai, neste momento, Senhor. Visita através dessa oração. Entrega a bênção, Papai, a vitória para Teus filhos, meu Pai. E visita, Papai. Gera em nós este amor. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por essa ministração. Que o Senhor continue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém, irmãos? Irmãos, se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, se inscreva no canal. Nós estamos aí, geralmente nos sábados e na segunda-feira eu vou estar. Eu não vou fazer um compromisso, porque às vezes pode acontecer imprevistos, né? Mas geralmente segunda, sábados, durante a semana, assim que eu tiver um tempinho aí, o Senhor, né, já me entrega as mensagens. Tá um mistério. Eu termino de entregar uma mensagem, o Senhor vem e entrega outra mensagem, né, para estar colocando nesse canal. E isso faz parte do que o Senhor falou comigo, né? Durante uns 2 anos o Senhor havia falado ao meu coração que era para me estar gravando mensagens bíblicas, né, ministração no meu canal, e eu estava ali empurrando com a barriga, não me sentia muito preparada, e eu pensava, e eu tinha esse medo, né? Senhor, mas eu preciso ter conteúdo, né? Eu sei que a Bíblia é vasta de conteúdo, mas eu não quero só pregar o que me dá na telha, eu quero pregar aquilo que o Senhor quer falar, né? Com a igreja, com o teu povo. E Deus, Ele tem feito isso. O Senhor falou assim, filha, eu vou te entregar as ministrações, e você vai se surpreender com a quantidade de ministração que eu vou trazer
para você estar ministrando. E o Senhor tem cumprido essa promessa, o Senhor tem cumprido. Está aí, ó, Deus já está me surpreendendo, né, cada vez mais. Cada dia o Senhor entregando uma mensagem diferente, né, e cumprindo a promessa dele. Irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor, curte, compartilha, ajude esse canal a crescer, e que nós vamos estar aí fazendo a obra do Senhor. Levanta a cabeça, né? Senão a coroa cai, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.